por tua bondade, pelo teu amor. Hoje eu sei aonde devo ir. É pela tua graça que posso dizer: sigo firme. Neemias capítulo 1, versículos 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. O livro de Neemias, queridos, na verdade, ele era para ser lá no final do Antigo Testamento. Ele não está colocado aqui na Bíblia em ordem cronológica, porque Neemias ele viveu mais ou menos 150 anos depois que Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, no ano 586 a.C. A cidade de Jerusalém foi destruída completamente, os muros da cidade foram destruídos, o templo foi destruído, as pessoas foram levadas acorrentadas para a Babilônia como escravo, pelo rei Nabucodonosor. 70 anos eles ficaram lá. Então o rei Ciro mandou libertar os judeus, mandou os judeus voltarem para Jerusalém para reconstruírem o templo, reconstruírem a casa de Deus. E os anos foram se passando e se passaram 60 anos, muito tempo, muito tempo. Neemias ele trabalhava no palácio do rei lá na Babilônia. Ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei não era apenas alguém que dava o copo na mão do rei. O copeiro do rei naquela época era uma pessoa de muita confiança, porque as pessoas sempre alguém estava querendo envenenar o rei e matar o rei. Então o copeiro do rei era a pessoa responsável em provar a comida antes de o rei comer. Acontece que um certo dia as pessoas, alguns judeus voltaram de Jerusalém e foram até o palácio, lá centenas de quilômetros, para visitar a Neemias. E quando chegaram lá falaram: a cidade está uma grande miséria, a cidade está destruída, os muros estão caídos, as portas da cidade queimadas, nós somos vergonha para todas as pessoas. E a Bíblia diz então que Neemias sentiu aquilo. Como é que pode a nossa terra estar assim, os sepulcros dos nossos pais terem sido destruídos, a cidade destruída? Então a Bíblia diz que ele chorou e lamentou muito isso daí, ficou muito triste com isso daí. E então a Bíblia diz que ele começou a orar e a jejuar a este respeito. A história de Neemias é a história de um copeiro que acreditou que algo poderia acontecer além da sua capacidade. É a história de um homem que era um copeiro e que de repente sente um chamado de Deus para fazer algo além das suas forças, além dos seus limites, porque enquanto ele estava orando, ele começou a sentir a necessidade de ir até a cidade de Jerusalém e construir o muro da cidade e construir novamente a cidade. Ele sentiu: eu preciso fazer alguma coisa. Mas às vezes você pensa: bom, eu sou só uma pessoa, o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para construir uma casa para crianças, eu não tenho dinheiro para construir uma casa para recuperar drogados, eu não tenho dinheiro para construir alguma coisa para retirar essas pessoas da rua. Às vezes aquilo até causa uma indignação dentro de você, e foi o que aconteceu com Neemias. Quando ele soube daquela situação, ele ficou extremamente comovido, e ele no seu coração nasceu um desejo, um sonho, uma visão
visão. Sabe o que é uma visão, meu amado? Visão é é você trazer para o presente algo que está lá no futuro, no seu futuro. É você fazer possível o que às vezes parece impossível. É você enxergar uma coisa que ninguém enxerga. É você ser tocado por alguma coisa que as outras pessoas estão por ali, mas nada acontece. Então Neemias, ele teve uma visão. O seu coração se abrasou. Ele começou a pensar: eu não posso morrer e deixar as pessoas morrerem na miséria. Eu não posso viver a minha vida aqui no palácio e esquecer-me dos meus irmãos. Eu não posso passar de largo diante da necessidade das pessoas. Esse sentimento que tomou conta de Neemias, de maneira que Neemias chorou. A Bíblia diz que ele chorou e ele se lamentou. Mas ele fez mais do que isto. Ele começou a jejuar e orar. Ele começou a buscar a Deus. Ele começou a perguntar para Deus: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que eu faço numa hora assim? Quando diante de mim está uma coisa tão grande que eu não tenho capacidade para fazer. Muitas pessoas deixam de sonhar porque elas falam: bom, eu sonhei e nada aconteceu. Eu sonhei, mas eu não tenho recursos. Eu nasci numa casa muito pobre. Eu nasci numa cidade muito pequena, o meu pai era alcoólatra, eu não tive chance na vida, eu não tive chance de estudar, e então a pessoa desiste daquilo que Deus estava plantando no coração dela. Sabe, queridos, entre o sonho que Deus coloca em nosso coração e a realização daquilo, há um espaço de tempo. E Neemias começou a orar e a jejuar. Se passaram 4 meses. Ele falou o seguinte: Senhor, eu queria ter uma oportunidade para falar com o rei. Ele via o rei sempre, mas quem sou eu para pedir alguma coisa para o rei? Então Neemias começa a orar. 4 meses ele jejuou e orou, e pediu uma porta aberta para Deus, e pediu uma oportunidade para o Senhor. E ele orou por 2 coisas: por oportunidade, e diz no versículo 11 que ele orou para Deus lhe dar graça, favor, que o Senhor me dê favor diante deste homem, que o Senhor me dê favor diante dele. Então Neemias ora: Senhor, me dá favor, me dá graça, toca no coração daquele homem, Senhor, mova aquela vida, prepara um momento, prepara uma chance, me abra uma porta, me dê a oportunidade. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer. O Senhor pode enviar os anjos antes de eu chegar lá. O Senhor pode enviar algo, a tua presença pode ir na minha frente. O Senhor pode tocar no coração do rei antes de eu falar com ele. O Senhor pode abrir uma porta que eu vejo que é impossível abrir aquela porta. Neemias orou e jejuou 4 meses. Neemias um dia estava triste, e alegre, ele tinha que trabalhar, e naquele dia o seu coração naquele dia estava mais apertado do que os outros dias, e então ele entrou no palácio, diz no capítulo 2, e ele pegou o vinho para servir ao rei, ele experimentou, e ele entregou para o rei, e o rei olhou para ele e falou: ô Neemias, você está triste? O que foi? E Neemias então falou para o rei: meu rei, como é que eu não estaria triste se a cidade dos sepulcros dos meus pais está destruída? Eles estão em miséria, eles estão em aperto. E o rei perguntou então para Neemias: olha, é graça, é favor, é Deus abrindo a porta. O rei, ao invés de mandar cortar a cabeça dele, o rei falou o seguinte para ele: o que é que você quer que eu faça? Então Neemias orou rapidamente. Você sabe o que é oração telegrama? Você sabe quando você está diante de uma pessoa conversando com ela, mas lá no teu coração você fala: Senhor, é agora, Senhor, me ajuda aqui nesta hora, coloca a palavra na minha boca. Oração telegrama é aquela oração naquele instante que você não dá para parar e ir para o quarto. É aquela oração que você fala: Senhor, agora me ajuda. E então o rei falou para ele: o que é que você quer que eu faça? E ele fez uma rápida oração. Agora, uma coisa interessante, meu amado, é que Neemias, ele orou e esperou 4 meses, mas
Mas ele não esperou de braços cruzados, ele esperou planejando. Se Deus me der esta oportunidade, o que eu vou falar para a pessoa? Sabe, querido, isso é fé. Porque às vezes Deus dá oportunidade para você e pega você desprevenido, você não estava preparado, você se candidata a um emprego e só ora e não se prepara para aquilo. Se ele me perguntar sobre tal assunto, o que é que eu falo? O que é que eu respondo? Neemias, ele planejou, ele sabia o que ele queria, porque ele não tinha dinheiro. Como é que eu vou construir um muro em volta de uma cidade inteira? Eu não tenho recursos, eu não tenho pedra, eu não tenho madeira, eu sou copeiro do rei, eu vou viajar centenas de quilômetros. Lá na terra as pessoas são contra isso daí, os inimigos não querem que a cidade de Jerusalém tenha os seus muros, não vai ser fácil as coisas. Então quando o rei pergunta para ele, o que é que você quer? Ele ora rapidamente, e ele tem a ousadia para falar para o rei o que é que ele queria. O que é que ele queria? Se você fizer a relação, você fica abismado com a ousadia dele. Querido, quando você for pedir alguma coisa, peça grande, não peça pequeno não. Deus não quer coisa pequena, Deus quer coisas grandes. Nada de puxadinho, já peça um puxadão. Não, vou pedir só. Vou pedir um carrinho, tá bom, pastor. Peça um carrão, meu amado. For orar para Deus que é todo poderoso, já peça algo bom. Aí ele deu a lista. Ele falou o seguinte para o rei: rei, no capítulo 2 está isso daí. Ele falou: rei, eu queria primeiro que o senhor me desse cartas para eu chegar até lá, que o senhor me desse cartas para ninguém no caminho, nem o rei intervir e me impedir de chegar lá. Segunda coisa, rei, eu verifiquei que o dono das florestas do rei, o nome dele é Asaf. Eu queria que o senhor me desse uma carta para Asaf, para ele me dar toda a madeira necessária para eu construir a muralha. Terceiro, eu queria que o senhor me desse carta para os moradores e líderes da terra, para que eles, quando eu chegar lá, eles me deem tudo aquilo que eu precisar. E também, rei, eu queria que o senhor me desse uma outra. O rei interrompeu ele e falou: tá bom, Neemias, quanto tempo você quer ficar fora do seu trabalho? Quanto tempo você quer? E a Bíblia diz que Neemias determinou um certo tempo, e o rei concordou com aquilo. Ele não diz quanto tempo, mas quando a gente faz os cálculos do livro, Neemias pediu para o rei: rei, eu vou ter que ficar fora do meu trabalho, sendo remunerado, e tudo isso daí, essa coisa toda que eu falei para o rei, de ir lá construir, tal. Eu preciso de mais ou menos, rei, 12 anos. 12 anos. E a Bíblia diz assim: e o rei me deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Neemias, ele ousou, porque ele sabia que Deus, ele trabalha nos lugares escondidos. Deus trabalha quando a gente não está vendo. Deus está agindo nos bastidores da história, para aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Sabe, queridos, uma coisa importante na vida de Neemias, é que Neemias, a gente vê, ele era um homem de oração. O seu livro tem várias orações. Ele era um homem que jejuava, orava, buscava a Deus. Ele era um homem íntegro. Sabe por quê? Porque estar naquela posição de copeiro precisava ser leal, precisava ser de confiança. Você já pensou como é que Deus colocou ele naquele lugar? Porque na cabeça dele poderia vir o seguinte pensamento: bom, eu estou no lugar errado, eu estou na hora errada, eu deveria ter nascido engenheiro para construir muralhas e não estar servindo vinho para o rei, ou comida para o rei. Mas na verdade, por trás da história, você pode pensar: Neemias, ele nasceu
Ele nasceu como escravo, e ele talvez um dia, por alguma razão, ele começou a trabalhar no palácio, ajudar alguma coisa. A Bíblia não fala, mas quem sabe Neemias começou limpando o chão do palácio, e arrumando as coisas, e trabalhando ali debaixo de supervisão de outras pessoas. E um dia o copeiro do rei morreu, e aí o rei perguntou para alguém: olha, eu preciso de uma nova pessoa, mas esta pessoa precisa ser íntegra, esta pessoa não pode ser mentirosa, esta pessoa tem que ser correta nas coisas, esta pessoa tem que ter demonstrado lealdade ao seu superior, porque é um cargo muito importante. Eu preciso de alguém, é a minha vida que está em jogo. Então, ele pode fingir que mastiga comida. As pessoas tinham técnicas para não comer e matar o rei. Então, tem que ser uma pessoa de confiança. Então, alguém deve ter falado: olha, tem um rapaz que limpa aqui todo dia, a gente observa ele. Nós já estamos observando a vida dele há um bom tempo. Ele é um cara correto, ele é um cara íntegro, ele pode ser o copeiro do rei. Sabe, queridos, com certeza Deus estava trabalhando, preparando, colocando ele no lugar certo. E agora Deus estava preparando o coração do rei. 4 meses de oração, e Deus estava preparando o coração do rei para abrir as portas para Neemias. É bom nós confiarmos em um Deus que controla tudo. A Bíblia diz que a uns Deus abate, a outros Deus exalta. A Bíblia diz assim: Deus remove reis e Deus estabelece reis. Às vezes você tem uma coisa tão grande diante de você, um sonho tão grande, que você fala: bom, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho a habilidade, eu não tenho pessoas que me apoiem, eu não vejo uma porta aberta, eu não vejo uma saída, mas Deus sabe o como fazer. Nas mãos do Senhor está a habilidade. Ele sabe como abrir uma porta, Ele sabe como preparar a situação, Ele sabe como fazer as coisas. Sabe, meu amado, Deus nos abençoa. Eu não preciso pisar em ninguém para Deus me abençoar. Eu não preciso puxar o tapete do meu superior para ocupar o lugar dele. Eu não preciso falar mal da outra pessoa para ela ser mandada embora, para então eu ocupar o lugar dela. Não, eu não preciso nada disto. O que eu preciso é da bênção de Deus. Deus vê você no teu quarto, Deus vê você no teu trabalho, Deus vê você dirigindo o teu carro, Deus vê você sentado no metrô, Deus vê você andando na Praça da Sé no meio de 1 milhão de pessoas, Deus vê você onde o homem não vê você, Deus vê o teu coração onde as pessoas não conhecem você de verdade, Deus vê as lágrimas que você derrama lá no teu quarto que ninguém enxerga, Deus vê os desejos do teu coração, e Deus vê a tua sinceridade. O homem não vê, mas você não está pensando do que o homem vê. Para você o mais importante é o que Deus vê, porque Deus está acima do homem, e Deus manda e as coisas acontecem. Sabe, Deus quer que a gente aprenda a ser fiel no pouco. Se Deus colocou você por enquanto sobre o pouco, seja fiel no pouco. Se você tem um trabalho insignificante aos olhos dos homens, seja fiel no pouco que Deus colocou você. Se você ganha um salário desse tamanhozinho, seja fiel no pouco que Deus colocou você. Quando você é fiel no pouco, Deus olha para você e fala: bom, este é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito também. Então aprenda isso daí. Deus testa a nossa vida muitas vezes para ver onde é que está o nosso coração. Não existem sonhos que não possam ser alcançados, não existem barreiras que não possam ser transpostas, não existe dificuldade que não possa ser vencida, não existe obstáculo para aquele que crê que não possa ser ultrapassado. Com Deus nós podemos todas as coisas. O anjo falou para Maria: olha, Maria, não tem nada difícil para Deus, nada é impossível para o Senhor, tudo é possível. Aquilo que é difícil para o homem não é difícil para Deus. O como é difícil para você, mas o como é o que Deus faz todos os dias, é o que Deus faz sempre. O que eu preciso é ter favor. Deus me dê favor, e Deus me dá favor, e Deus abre portas onde a gente às vezes não está enxergando nenhuma possibilidade. É isso que Deus faz sempre quando nós confiamos nele.
Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos: Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7. Ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.